Acabei o oitavo ano, estamos aqui na nossa videoaula, em que nós começamos a falar de um tema específico, e aí ficou uma bateria de atividades para vocês fazerem, para em seguida eu poder continuar, porque é uma matéria que ela é dividida em 3 fases. Quando a gente fala em comparativos em inglês, a gente fala dos comparativos de superioridade, que nós já vimos, né? O more than, a gente fala, coloca ER no final de algumas palavras, quando elas são palavras menores, e usa o more para aquelas palavras maiores, né? Por exemplo, intelligent, more intelligent than, mais inteligente do que. Dangerous, more dangerous than, mais perigoso que. Outras, como velho, por exemplo, old, você não pode falar more old, older, o ER aparece na estrutura da palavra. Então, ao invés de falar more old, vai ficar older. Por exemplo, John is older than Peter. Então, John é mais velho do que Peter. Então, é assim que funciona a dinâmica dos comparativos de superioridade, tá? Agora nós vamos começar a falar sobre os comparativos de igualdade e depois de inferioridade para a gente fechar isso aqui. Mesmo que a gente trabalhe na maioria das vezes, cerca de 80% das vezes a gente trabalha com os comparativos de superioridade, mas nem por isso a gente vai deixar de estudar os de inferioridade e os de igualdade, tá? Então aqui, ó, comparative and superlative adjectives. Pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Charles Chaplin disse isso. Vocês vão entender o porquê no decorrer dos exemplos, tá? Então, gente, nós temos aqui para início de conversa os comparativos de igualdade. A gente trabalha com as, que quer dizer tanto, quanto ou como. Coloca o adjetivo e depois as de novo. Olha só, a gente tem aqui, John is as tall as his cousin. Tá? Então, John é tão alto quanto seu primo. Depois, the film isn't as interesting as the book. O filme não é tão interessante quanto o livro. Tá certo, gente? Então vocês podem observar aqui que a construção do comparativo de igualdade é baseado em as. Temos aqui, quer dizer, tanto, né? Temos aqui o adjetivo e depois as de novo, que aqui, tanto quanto. O primeiro as quer dizer tanto, o segundo quer dizer quanto. Então quando a gente fala tanto quanto ou como, então dá a ideia de quê? De igualdade, tá? De equilíbrio, de harmonia, tem o mesmo peso, o mesmo sentido, enfim, tá? Só que aqui nós temos antes do as interesting as a figura do isn't, quer dizer que a frase é o que? Negativa. Então, the film isn't as interesting as the book. O filme não é tão interessante quanto o livro. É uma frase cujo comparativo foi usado de igualdade, mas é uma frase negativa. Tá bom? Então é só vocês observarem que para a gente comparar os adjetivos, os adjetivos, a gente usa as, né, que quer dizer tanto, mais um adjetivo, mais o as, quer dizer quanto. Então temos a sequência lógica para ilustrar as frases especificamente falando. Tá? Olha só, aqui a gente tem Mary is old as John. Mary é tão velha quanto John. Aqui, ó. Mary is old as John is. Então, Mary é tão velha quanto John é. Esse is aqui, ele é só um detalhe. Ele pode aparecer ou não, mas nosso objeto de ensino, de estudo aqui é o as, tá vendo? Eu tenho as, que funciona como comparativo, tanto. Tenho old, que é o adjetivo, e tenho as, que funciona como quanto. Tanto quanto John, tá? Ó, Mary's as old as he.
tão velha quanto ele. Eu tenho aqui, Mary is as old as he is. Pronome reto. Então, Mary é tão velha quanto ele é. Quanto ele é, pronome reto. Agora eu tenho o pronome oblíquo. Mary is as old as him. Mary tem tanta idade quanto a dele. Ou seja, a dele quem? Continua sendo John, objeto de comparação aqui. Vocês estão vendo que a idade de ambos se equivale. Um tem a mesma idade do outro. E como é que a gente diz em inglês? Você vai pegar o S, vai pegar o adjetivo e vai colocar outro S aqui para gerar esse equilíbrio, essa harmonia, conforme o exemplo. Certo? Seguindo. Comparativo de inferioridade. Eu tenho aqui o less mais o adjetivo mais than. Diferentemente da forma de igualdade, o comparativo de inferioridade, a palavra less quer dizer menos. E o than continua aparecendo lá no mesmo caso do more, do comparativo de superioridade. Vocês lembram? More than, mais do que. E o less mais o than quer dizer menos do que. Então a gente tem, ó, a silver ring is less expensive than a gold ring. Então, um anel de prata é menos caro do que um anel de ouro. Deu para perceber? Less expensive é menos caro than, do que. Então eu tenho o less, que está aqui, mais o adjetivo, caro, mais o than, que quer dizer do que. Olha só, superlativo de inferioridade. Então eu tenho aqui agora, the least. Eu tenho, this exercise was the least difficult of all. Ou seja, esse exercício foi o menos difícil ou o menos complicado dentre todos. Então, less quer dizer menos do que, least, menos dentre todos, tá? Less, menos, e tem que estar entre o adjetivo e o than, e the least é o menos dentre todos. Aqui eu não estou comparando com ninguém especificamente, eu estou comparando com o geral, com o global, destacando. This exercise was the least difficult of all. Esse exercício foi o mais difícil de todos. Eu tenho aqui os adjetivos monossílabos, né, monossilábicos, uma sílaba, o comparativo ed mais er mais o than. Então vai ficar Jean is older than Tom. Superlativo, que é THE, mais o adjetivo, mais EST. Ó. Charles is the oldest in the class. Aqui eu tenho Jim é o mais velho, é mais velho do que Tom. Aqui eu já tenho exatamente o contrário, estou destacando um dentre vários. Ó. Charles is the oldest in the class. Charles é o mais velho da classe. Então nós falamos primeiro dos adjetivos comparativos de igualdade, depois de inferioridade, agora nós retomamos os de superioridade, para vocês observarem direitinho aí essas diferenças entre eles e a forma em que eles se aplicam, tá? Contando aqui, ó, fat vai ficar fatter, the fattest, hot vai ficar hotter ou the hottest, big vai ficar bigger ou the biggest. 3.2 adjetivos dissilábicos, duas sílabas terminados em Y. A gente troca o Y por I e acrescenta-se ER, mais o than. Olha só, pretty, P-R-E-T-T-Y. Vai ficar prettier. Eu tirei o Y e coloquei I-E-R. Easy termina em Y e antes do Y vem um S. Eu tirei o Y e coloquei I-E-R. Vai ficar easier. Easier. Tá vendo? Olha só. O exemplo, Susan is prettier than Julia. Então, peguei o adjetivo prettier, quer dizer bonita, né? Mais bonita, mais linda, e comparei, ó. Susan é mais linda do que Julia. Tá certo? Então, eu tirei o Y e coloquei I-E-R. Superlativo, troca-se o Y por I e acrescenta-se E-S-T. Pretty vai ficar the prettiest. The prettiest. Eu tirei o Y e coloquei I mais EST. Busy
vai ficar the busiest. Eu tirei o Y e coloquei IEST. Olha o exemplo. This is the easiest lesson in the book. Esta é a atividade ou a lição mais fácil do livro. Eu pego o livro todo e destaco uma atividade com a mais fácil de todas. Eu não estou comparando ela com outro número específico. Eu estou pegando o todo, que é o livro, e destacando que essa atividade é a mais fácil de todas, usando a terminação IEST, conforme foi o exemplo. Easiest. Easiest. Tá? Seguindo. Adjetivos dissilábicos não terminados em Y e adjetivos de 3 sílabas ou mais. O comparativo more mais o adjetivo mais o than. Olha só. Beethoven is more famous than Prokofiev. Então, Beethoven é mais famoso do que Prokofiev. Beethoven is more famous than Prokofiev. Peguei o more mais o adjetivo famous, que tem 3 sílabas ou mais, e coloquei than. Por isso, quando tem 3 sílabas ou mais, eu não posso colocar o ER aqui, conforme já foi estudado antes. Superlativo, the most, mais adjetivo. Fernanda is the most attractive girl in the class. Fernanda é a garota mais atraente da classe. Tá certo? Então, olha só, the most attractive é a garota mais atraente de toda a classe, de toda a turma. Notem que eu peguei aqui the most, que eu não estou comparando Fernanda a ninguém, eu estou simplesmente destacando a beleza dela dentre todas da sala. Poderia ser da rua, do bairro, da cidade, do estado, do país. Quando eu destaco uma dentre várias, então não é comparativo, é o superlativo. Deu para entender? Ótimo. Então vamos lá. Simple. Vai ficar simpler, the simplest. More simple, the most simple. É um caso específico que merece vocês observarem, mas também não tem dificuldade nenhuma. A gente tem polite, vai ficar politer, ou the politest. More polite, ou the more polite. Clever, vai ficar cleverer, ou the cleverest. More clever, ou the most clever. Narrow, vai ficar narrower, ou narrowest. More narrow, the most narrow. Gentle, vai ficar gentler, ou the gentlest. More gentle, ou the most gentle. Quiet, quieter, ou the quietest. More quiet, ou the most quiet. Common, vai ficar the commoner, the commonest. More common, ou the most common. Qualquer uma das formas que vocês usarem, respeitando as especificidades, se for de comparativo ou de superlativo, aí você observa e utiliza. Lembrando que para usar o comparativo tem que usar o than no final. Quando você usa o superlativo é o most. E aí não tem comparativo porque você está destacando um dentre vários. Lembraram? Então aqui, observação. Rude pode ser more rude ou the rudest. Wrong, more wrong ou the wrongest. Straight, more straight ou the straightest. Exemplo, you couldn't be more wrong. That was the wrongest thing I've ever done. O comparativo e superlativo irregulares. A gente já tem alguns casos que eu citei. Good, você não tem nada de colocar gooder. Não existe isso. Good vai ficar no comparativo better, no superlativo the best. O adjetivo bad no comparativo vai ficar worse e no superlativo vai ficar the worst. O adjetivo fair no comparativo fica farther e no superlativo fica the farther, tá? Sem muito segredo também, basta seguir aí as recomendações, os exemplos dados. A gente tem aqui, ó, o adjetivo vai ficar less, vai ficar more, more. O superlativo vai ficar the least, the most, tá? O imperativo, ou melhor, o comparativo e o superlativo. Então, o comparativo de igualdade, só para vocês observarem, o as
mais o advérbio mais o s. Então, I will be there as early as possible. Tá? Então, eu estava aqui o mais cedo possível. Tá? Advérbios terminados em ly, comparativo de inferioridade. Less mais advérbio mais than. Vamos ver como é que fica. Superlativo de inferioridade, the least mais advérbio. Comparativo de superioridade, more mais advérbio mais than. Superlativo de superioridade, the most mais o advérbio. Advérbios não terminados em ly. São comparativos de superioridade. Vai ser advérbio mais o er mais o than. O superlativo de superioridade vai ficar the mais o advérbio mais o final est. Advérbio fast, comparativo faster, superlativo the fastest. Advérbio hard, comparativo harder e o superlativo the hardest. Tá bom? Advérbio soon, comparativo sooner, superlativo the soonest. Advérbio later, comparativo later, superlativo the latest. Close é o advérbio, closer o comparativo e the closest o superlativo. Comparativo compara, como o nome já indica, e superlativo vai destacar um dentre vários, conforme já foi dito. Exemplo, Walter drives faster than Philip. Então, Walter dirige mais rápido do que Philip. Tá certo? Aqui houve uma comparação porque um em relação ao outro. O comparativo e superlativo irregulares. Advérbio, well vai ficar better, né? E o superlativo, the best. O advérbio badly vai ficar worse no comparativo e the worst no superlativo. Far vai ficar farther no comparativo e the farthest no superlativo. Further significa adicional, adicionais, quando você agrega algo em cima. Exemplo, I need further information. Então presta atenção nesses três casos. O uso do comparativo de igualdade é muito simples, tá? A gente usa o s mais o adjetivo mais o s de novo, tanto quanto. Tanto, aí você coloca o adjetivo e o quanto. O de inferioridade, a gente usa o the less, né? A silver ring is less expensive than a gold ring, quer dizer, um anel de prata é menos caro do que um anel de ouro. E para o superlativo de inferioridade, ó, the exercise was the least difficult of all, porque você está destacando um dentre vários, que o exercício foi o mais difícil, ou melhor, foi o menos difícil de todos. Então, nesse caso, quando você está usando o superlativo, você usa least e para o comparativo, less. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Observem atentamente essa videoaula. Assistam uma, duas, três ou mais vezes. Voltem para responder as atividades. Obrigado pela atenção. Boas atividades. Fui!